Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meus amados, estamos aqui mais uma vez reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, sede nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio. Instante humildemente vos pedimos, que Deus sobre ele impere, e vós, príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como vive um cristão que não pratica a contrição perfeita? Ele vive num triste estado da alma, numa escuridão, e se sente perdido. Em pecado mortal, ele se deita, em pecado mortal se levanta, e assim vive 2, 3, 4 meses, e talvez até mais, até a confissão seguinte. E talvez que nesse estado continue por anos inteiros, sem que a profunda noite do pecado seja interrompida. Sua alma vive sem os raios de sol da graça de Deus, depois da confissão. Triste estado, viver quase sempre em pecado, inimigo de Deus, sem mérito para o céu e em perigo de eterna condenação. A prática do amor e a contrição perfeita é, na verdade, um grande meio de salvação. Todo cristão deve saber que com o seu pecado ele ofendeu a Deus. Ele mereceu o inferno porque ofendeu a Deus. Muitas pessoas se arrependem das consequências naturais que o seu pecado causou, pois ele sabia que a contrição perfeita tem um valor incalculável para a pessoa na hora de sua morte. A contrição perfeita é quando a pessoa está profundamente arrependida de ter ofendido a Deus. Amanhã celebramos dia de São Padre Pio, ele que passava até 18 horas por dia no sacramento da confissão. Isso porque ele sabia a luta que o demônio trava para tirar uma alma de Deus. Quando ele sentia que a pessoa não estava se confessando com a dor da contrição, ele chegava a interromper a confissão e expulsar a pessoa
que às vezes saía chorando, pois ele sabia que a contrição perfeita tem um valor incalculável para todo cristão. E quando acontecia isto, essas pessoas se recolhiam e faziam um sincero exame de consciência e logo então voltavam arrependidas e faziam uma confissão perfeita. Certa vez, ele estava no confessionário e viu uma mulher sentada num dos bancos da igreja e ela chorava muito. Ele se levantou do confessionário, foi até ela e disse-lhe: sei que a senhora é muito forte e pode ouvir isso. Seu marido está no inferno. A contrição perfeita nos abre a cada dia, a cada momento, o céu que fechamos pelo pecado mortal. Pela contrição perfeita, estão salvas no céu inumeráveis almas que de outro modo se teriam perdido para sempre. O piedoso cardeal Franzelin dizia: se eu pudesse percorrer os campos pregando a palavra divina, nenhuma outra coisa pregaria com mais frequência do que a contrição perfeita. O que é a contrição perfeita? Contrição é uma dor da alma e uma detestação dos pecados cometidos. Deve acompanhá-la o propósito, quer dizer, uma firme vontade de emendar a vida e de não mais pecar. O pecado não é aquilo que sinto que é pecado. Muitas pessoas vão se confessar e dizem: estou me sentindo tão mal porque briguei com meu marido. Ela confessa o que lhe causou tristeza, mas às vezes tem outros pecados mais graves que não os confessa. A pessoa não confessa que não vai à missa todos os domingos. Não confessa que ela fez calúnia contra alguma pessoa, que acredita no espiritismo. Agora, nesses tempos de eleição, não confessa que ela vota em candidatos que são contra as doutrinas da Igreja Católica. São pecados gravíssimos, mas ela se confessa somente aquilo que a está incomodando. Isso não é um verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é sobre aquilo que Deus diz que é pecado e não sobre os meus sentimentos. O pecado não depende da minha opinião, dos meus sentimentos. Não é aquilo que eu sinto que é pecado. Muitos padres comentam, por exemplo, pessoa que tem um caso homossexual ou é viciado em pornografia e diz assim: olha, eu não faço mal a ninguém. Eu não sinto que isso é pecado. Outro exemplo é uma funcionária que trabalha na casa de uma pessoa muito rica. Ela desvia dinheiro, pega alguma joia da patroa. Ela diz: ah, ela tem muita joia, eu posso pegar uma joia dela. Eu não sinto que é errado. Nesse caso, não é a opinião da pessoa que vale, e sim
a opinião de Deus. O que é pecado mortal é o que Deus disse que é pecado mortal, e não o que eu sinto. A contrição deve ser geral, quer dizer, deve estender-se a todos os pecados cometidos, ou pelo menos a todos os mortais. E nesse caso, a dor deve ser suprema. Santo Afonso diz: quando a dor é suprema, não precisa ser acompanhada de lágrimas, e arrependimento não precisa sentir coisa alguma. Se sentir tudo bem. Nesse ponto, muitas pessoas saem do confessionário achando que não se arrependeram. O arrependimento não está no sentimento. Basta que a pessoa tenha boa vontade e se arrependa, e Deus dará a graça necessária. Basta que a pessoa deteste o fato de ter ofendido a Deus, e Deus dará a graça necessária. Santo Afonso diz: quando a dor é suprema, não precisa ser acompanhada de lágrimas. Muitas vezes choramos mesmo no confessionário. E muitas vezes a nossa alma se sente como uma terra seca. E essas lágrimas vão revigorar a nossa alma. Mas o arrependimento não está no sentimento. Por exemplo, uma pessoa que usava drogas, Deus lhe revela que aquilo é pecado porque prejudica a sua saúde, tira a sua lucidez. Aquilo não é uma coisa boa. A pessoa continua achando que aquilo é agradável, mas no ato da vontade, se Deus me disse que aquilo faz mal, então eu detesto a droga. Isso é arrependimento. Será perfeita a contrição se nos arrependermos dos pecados por um amor perfeito a Deus. Se a pessoa está realmente arrependida, ela prefere sofrer penas do que pecar. Muitos santos diziam isso: antes morrer do que pecar. Eu prefiro qualquer outro mal, mas não o mal de ofender a Deus. O mal de ofender a Deus, de jeito nenhum. Fixamo-nos, sobretudo, em Deus, na sua grandeza, na sua formosura, no seu amor e bondade. Vendo quanto o pecado o ofende, e que foi o pecado que lhe ocasionou tantos sofrimentos e dores para nos redimir. Na contrição perfeita, não queremos unicamente o nosso bem, senão o bem de Deus. Como um exemplo, o verás melhor, diz Santo Afonso, quando São Pedro negou o Divino Salvador, saiu fora e chorou amargamente. Por que chora São Pedro? É porventura pensando na vergonha que vai ter diante dos outros apóstolos?
Se assim fosse, a sua dor teria sido puramente natural e sem mérito. É porque receia que seu divino mestre lhe tire como ele merece o cargo de apóstolo e superior e o expulse do seu reino. Então seria boa contrição, mas somente imperfeita. Mas não. Pedro arrepende-se e chora, antes de tudo, porque ofendeu a seu amado mestre, tão bom, tão santo, tão digno de ser amado, e por ser tão desagradecido ao seu imenso amor por ele. Tem, pois, verdadeira e perfeita contrição. Na verdade, o que mais falta em nós? Não detestamos o pecado em sumo grau. Devemos deixar todos os pecados mortais de uma vez e para sempre. Não existe isso de eu vou me converter aos poucos. A pessoa que faz isso não está arrependida. Os pecados mortais devemos largar todos de uma vez e para sempre. Devemos pedir essa graça a Deus. Segundo Santo Afonso, o arrependimento do pecado mortal deve ser confiante. Temos que haver confiança na misericórdia divina. Os condenados ao inferno estão arrependidos de seus pecados, mas não porque ofenderam a Deus, e sim por causa das consequências que tiveram que pagar. Santo Afonso recorda: Judas também lamentou a sua traição. Está escrito no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 4. Judas se arrependeu, mas o seu arrependimento não foi eficaz, porque seu arrependimento não foi um arrependimento confiante. Judas disse lá: pequei, entregando sangue inocente. Ele se arrependeu das consequências do pecado, mas não do pecado de ter ofendido a Deus. As pessoas, principalmente os homens, fazem suas confissões raramente. Padre Pio tinha um dom de ver o que se passava no coração das pessoas. Certa vez, um seminarista foi se confessar com o Padre Pio. Ele não tinha nenhum pecado mortal, mas o Padre Pio não deu a absolvição e com severidade mandou-o embora. O seminarista ficou muito triste. Falou: meu Deus, eu anotei todos os meus pecados. Estou arrependido deles. Foi mais uma vez se confessar e o Padre Pio mandou-o embora e não o absolveu. Ele ficou tão impressionado que ficou um tempo rezando, perguntando a Deus o que estava acontecendo. Então ele entendeu que ele não tinha feito um propósito para nunca mais cair naquele pecado. Ele não tinha feito aquele propósito firme de se esforçar para nunca mais cair naquela falta. Quando ele chegou novamente
Padre Pio recebeu-o com o rosto sereno. Então, ele acabou de confessar seus pecados e Padre Pio o absolveu e disse: vá em paz. Ele fazia frequentemente isso com vários penitentes. Outro, um dos filhos espirituais de Padre Pio, seu nome, Emanuele Brumato, certa vez, quando foi se confessar, Padre Pio o expulsou do confessionário, expulsou-o da fila do confessionário, falando alto: saia daqui, vá-se embora. Ele ficou muito envergonhado e foi-se embora. Chorou amargamente seus pecados e aí teve essa graça de um encontro pessoal com o Deus de misericórdia. Outro homem foi se confessar. Ele não estava totalmente arrependido de seus pecados. Padre Pio olhou para ele e disse: você está vendo como está escuro? Vai colocar as coisas no lugar. Muda de vida. Santo Afonso faz esta reflexão, meditando sobre a paixão de Jesus. Ele em ti pensava com entranhado amor, quando agonizava no Horto das Oliveiras, e quando derramava o seu sangue com os açoites e os espinhos, e quando subia arrastando a pesada cruz pelo longo e áspero caminho do Calvário, e quando, cravado nela, se desfazia em sangue entre indizíveis tormentos, em ti pensava com entranhado amor, como se tu foras o único homem da terra. Que tens a concluir daqui? Amemos a Deus, já que Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 19. AVVD 2 de 8 de 1988. Esta mensagem Jesus diz para a Vassula e para cada um de nós: eu sou, eu, o Senhor, tenho grande piedade e minha misericórdia é sem comparação. Minha misericórdia é grande e insondável. Criação, os vossos pecados são negros como carvão, e sem a minha misericórdia infinita, a minha justiça já vos teria destruído totalmente. Agora, eu estou mesmo às vossas portas, e como um ladrão entrarei. Estai atentos aos meus sinais. Estai prontos. Reza, minha vassula. Reza por aqueles que ainda me resistem. Reza por aqueles que me ofendem e que obscurecem o mundo, condenando os meus cordeiros, que caminham ao longo de uma via justa. Liberta-os, liberta-os, trazendo-os a mim. A vassula, pequeno cordeiro, permanece ao meu lado. Mantém-te debaixo do meu manto. Esconde-te no meu coração. A salvação virá de mim. Deixa que te utilize. Eu sou. Não tentes compreender as minhas vias. Sê simples
e aceita tudo aquilo que vem de mim. Eu, o Senhor, guiei-te na minha casa, levei-te a ver e encontrar o meu bem-amado servo, João Paulo II. Amadíssima alma, obedeceste-me, tiveste confiança em mim, acreditaste em mim, rejubilo, alma, eu, o teu Deus, rejubilo. A simplicidade fascina-me, a obediência faz pulsar o meu sagrado coração, porque esta é a arma com que se combate o maligno. A obediência faz pulsar o meu sagrado coração. Eu sou.